Olá, esta é uma aula que foi proferida no Congresso de Ortomolecular de maio. O tema foi antioxidante e câncer. Ela foi proferida na sexta-feira, no período da tarde. E quando eu fiz essa palestra, eu citei a diferença básica no metabolismo da célula neoplásica e da célula comum, ou a célula não neoplásica. Quando nós observamos, e é dito para nós que a célula neoplásica ela tem avidez por nutrientes, quando nós testamos e avaliamos o tipo de metabolismo, nós notamos que a célula neoplásica ela expressa GLUT1 na membrana, e essa expressão de GLUT1 na membrana leva a que ela tenha uma capacidade maior de captar a glicose. Essa glicose é usada para a produção de energia e termina ou culmina na produção de piruvato. A célula neoplásica, diferentemente das células diferenciadas, ela costuma parar o metabolismo no piruvato e originar esqueleto de carbono para fazer síntese proteica. Muitas vezes esse piruvato é metabolizado pela desidrogenase lática, tornando-se o lactato, que é depois excretado para fora da célula. Essa excreção do lactato para fora da célula pode trazer consequências para a matriz extracelular, aumentando o pH ou tornando o pH mais ácido, pode destruir ou lesar a matriz. Bem, uma célula normal, ela capta o piruvato e fecha o que a gente chama de ciclo do ácido tricarboxílico, produzindo mais energia, mais ATP, mas produzindo também radicais livres na fosforilação oxidativa. Quando a célula fecha o metabolismo na primeira parte, ela produz uma quantidade pequena de ATP, 2 apenas. Quando ele fecha a fosforilação oxidativa, ele produz mais 32 ATPs. Então você tem uma alta produção de energia com baixo rendimento de moléculas para a síntese de esqueleto de carbono. Quando então a célula opta ou é influenciada por alterações com polimorfismos a fazer a glicose anaeróbia, essa célula começa a ter um perfil de célula que tem uma alta capacidade de biossíntese e alta capacidade de reprodução. Automaticamente essa é a característica normal de uma célula neoplásica ou de uma célula de alto nível de proliferação. Aqui você tem o mesmo esquema, o GLUT, a glicose entrando na célula, sendo metabolizado para piruvato ou excretado na forma de lactato. Ele vai fazer o que? Ele vai deixar o pH externo mais ácido. Por outro lado, esse piruvato pode entrar dentro da mitocôndria, formar mais ATP, fechando o ciclo do ácido tricarboxílico, gerando CO2 e radicais livres e mais ATP. Nesse caso, a célula neoplásica ela tem um estímulo para fazer essa parte antes da fosforilação oxidativa. No caso, então, nós temos uma característica específica dessa célula que capta mais glicose, muito mais glicose do que uma célula diferenciada, porém ela tem uma capacidade de síntese muito maior, ou seja, a capacidade biosintética é maior. E o que é a célula neoplásica? É exatamente uma célula que tem como característica principal avidez por nutrientes e também uma capacidade biosintética muito grande. Nesse esquema nós temos uma comparação entre uma célula diferenciada, uma célula proliferativa e uma célula cancerígena. Metabolicamente falando, a célula altamente proliferativa ou a célula cancerígena, eles captam mais glicose, mas eles excretam mais lactato. A capacidade biosintética de uma célula diferenciada é bastante pequena, de uma célula proliferativa é maior, de uma célula cancerígena é maior ainda. Mas quando você analisa a produção de energia, você vai ver que a célula neoplásica tem uma baixa capacidade de produção de energia na mitocôndria. Essa baixa capacidade de produção de energia na mitocôndria pode ser por vários motivos. Um deles é porque a célula é estimulada exatamente para fechar o metabolismo da glicose anaeróbia com menos produção de ATP para aumentar sua capacidade biosintética. Vitaminas são usadas para várias finalidades. Antioxidantes são usados para várias finalidades. Nós temos dados de antioxidantes, por exemplo, na quimioprevenção de câncer. Nós temos dados, por outro lado, de antioxidantes como pró-cancerígenos. Os antioxidantes podem auxiliar no tratamento de um câncer. Os antioxidantes podem piorar o prognóstico do tratamento desse mesmo câncer, se ela tiver uma característica diferente. E os antioxidantes podem ser usados como adjuvantes no tratamento de efeitos adversos. Por exemplo, a vitamina E na neuropatia causada pela cisplatina
Então nós temos várias aplicações e depende de quê? Depende do antioxidante e depende da célula neoplásica. Eu sempre falo, há cânceres e cânceres, há antioxidantes e antioxidantes. É pequenez de raciocínio imaginar que existe apenas um tipo de célula cancerígena, assim como é pequenez imaginar que existe apenas um tipo de antioxidante. Os antioxidantes têm características diferentes, atuam em níveis diferentes e podem ter várias atividades diferentes. Algumas delas podem interferir no tratamento, algumas delas podem piorar a perspectiva do paciente, ou outras podem melhorar o paciente. Partindo desse dado, eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês. Selênio, por exemplo. O selênio ele é conhecido por ser quimiopreventivo de câncer e doença cardíaca. Porém, nós temos aqui esse trabalho sobre câncer no plasma e a relação com câncer. Então, você observa aqui que o câncer, na forma geral, o nível de selênio aumentado no plasma é associado a uma diminuição da prevalência de câncer. No coloretal, o perfil é um pouco diferenciado, mas você nota que há um benefício se manter o nível de selênio no nível específico de 120 a 150 nanogramas por ml. Porém, observe aqui o câncer de pulmão, né? À medida em que você tem pouco selênio, você tem uma prevalência maior, e à medida em que você tem muito selênio, você também tem uma prevalência maior. Então, o selênio pode ser preventivo ou não de câncer, depende da dose e do nível que ele está no seu corpo, especificamente no seu sangue, né? Essa é uma característica interessante para quem acha que selênio é tudo igual. Na verdade, não. Isso foca ou traz para a gente a ideia da necessidade do equilíbrio em si, não simplesmente ficar dando os produtos para os pacientes sem ter uma aplicação. Esse é um trabalho do ácido ascórbico potencializando a atividade do trióxido de arsênio em tratamento de anemia de leucemia promielocítica aguda. Nesse caso aqui você tem o efeito do ácido ascórbico como adjuvante melhorando o tratamento dos pacientes. Isso pode acontecer e realmente o ácido ascórbico apresenta essa capacidade. Em alguns tipos de câncer, para algumas drogas quimioterápicas, você tem o benefício de um efeito sinérgico. Aqui nós temos o efeito de N-acetilcisteína modulando o HIF, que é o fator indutivo por hipóxia. O que o fator indutivo por hipóxia é? Aquele produto que faz com que a sua célula tenda a trabalhar em glicólise anaeróbia. Então o HIF ele faz com que a sua célula comece a trabalhar em glicólise anaeróbia, aumentando sua capacidade biosintética. Uma característica das células neoplásicas é que elas têm uma alta expressão de HIF. Quando você dá N-acetilcisteína, você diminui a expressão do HIF, e essa diminuição de expressão de HIF vai levar o indivíduo a ter uma tendência a não fazer tanta glicólise anaeróbia, aumentando o nível de células que fazem glicólise aeróbica, inclusive células neoplásicas, e você vai ter uma velocidade de crescimento e disseminação menor. Aqui um trabalho de vitamina E e neuroproteção. Então, dados clínicos mostram que a neuropatia induzida pela cisplatina pode ser bloqueada ou diminuída quando você faz a suplementação de vitamina E nesses pacientes, mostrando a face do benefício da vitamina E, a sua aplicação no seu paciente. E aqui você tem um trabalho, na verdade, mostrando que a vitamina C, né, ela pode ajudar no tratamento de alguns tipos de cânceres, se esses tipos de cânceres têm características especiais. Então, em alguns tipos de cânceres, o ácido ascórbico, a vitamina C, ela entra na célula via GLUT1, né, que é o transporte passivo, e acumula nessa célula gerando peróxido de hidrogênio. Se a sua célula neoplásica tem incapacidade de detoxicar o peróxido de hidrogênio, essa é uma característica das células que têm polimorfismo para glutationase transferase, você vai acumular peróxido de hidrogênio e automaticamente danificar a célula sã, numa concentração em que na célula normal você não vai fazer mal. Então há uma aplicação de vitamina C em alguns tipos de cânceres, desde que a bioquímica desse câncer tem que seja avaliada. Você não deve imaginar que os cânceres são iguais. Então, antes de começar um suplemento, o uso de um produto antioxidante no câncer, você tem que saber que tipo de câncer tem que conhecer a bioquímica desse câncer para poder fazer um tratamento adequado, para fazer um tratamento racional. Obrigado pela atenção e bom aproveitamento